Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí à Prosa com Bertaglia. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar ali o sininho para ser notificado. Nós temos trazido aqui algumas prosas fantásticas, muito legais mesmo. E hoje nós vamos trazer um tema que é muito bacana na área de logística, que é logística, desafios na operação de grandes centros de distribuição. Eu me recordo de uma frase do grande Balu, que dizia que para a perfeita coordenação entre oferta e demanda, as empresas teriam que responder instantaneamente às necessidades dos clientes. Bacana, não é verdade? Obrigatoriamente, as empresas usam estoques para melhorar a coordenação da oferta e da demanda e reduzir os custos globais. Eu tenho observado que, ultimamente, as empresas mais avançadas na gestão da logística têm priorizado bastante a administração de seus centros de distribuição. Seria o centro de distribuição um problema ou a parte essencial na estratégia da organização? Uma coisa é certa: se existe a necessidade de manter os estoques, eles precisam ser administrados da melhor maneira possível. Ou seja, devemos transformá-lo de um centro de custo em um pilar estratégico para a organização. E para refletir e prosear comigo sobre esse assunto, eu terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo André Oliveira, da DHL, e que está lá em Portugal. Oi, André, meu amigo, que fantástico, que legal essa prosa com o Bertaglia aqui, conversando contigo lá de Fátima, em Portugal. Que bacana. Ô, André, vamos falar aí sobre os principais desafios da logística no centro de distribuição? Seja bem-vindo, meu amigo. Grande Paulo, para mim é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Como dizemos aqui em Portugal, né? Viva, né? E enfim, é uma honra também poder trocar um pouco de conhecimento com você e com aqueles que acompanham, né, o canal Prosa com Bertaglia. E esse ponto que você está tocando hoje é muito importante, né? Centro de distribuição. E eu pegaria o gancho aí do texto, né? Do contexto que você fez, né? Que nada é mais real e tão presente nos nossos tempos como a frase do Balu, né? E eu acho que assim a frase dele é muito particular no sentido que, de fato, nós temos que estar prontos para dar as respostas instantâneas aos nossos clientes, né, às necessidades dos nossos clientes. Eu acho que até um pouco mais que isso hoje em dia, né, no tempo que nós estamos, né, é a forma como darmos essas respostas instantâneas, né, de forma que traga conveniência para o cliente, né, e que possa gerar valor, né? Então isso é fantástico, acho que é o pontapé inicial aí para o nosso bate-papo. Acho que falar de logística e também não dá para separar muito o supply chain, né? Tá uma coisa interligada, né? Agora, por outro lado também, né? Como que nós vamos garantir isso, né? Diante de uma cadeia de abastecimento tão frágil, né? E mais fragilizada nesses últimos momentos aí, né? Devido à potencialização aí da mudança, né, do offline para online, né, e claro também, né, impulsionado pela incerteza de previsão de vendas, né, previsão da demanda, e isso naturalmente afeta diretamente, né, a capacidade de planejar, de olhar para o centro de distribuição e até mesmo para a distribuição pura, né. Então eu acho que nesse contexto, né, de que o supply chain também é uma visão, né, o que é o cérebro, né, de toda a operação, e quando migramos isso para dentro da logística, né, olhando para o centro de distribuição, eu não sei, eu tenho duas maneiras de ver ali, né, os principais desafios, né. O primeiro é do lado do cliente, né, do ponto de vista do cliente. O que é, né, um desafio para uma logística, né? Vamos chamar o centro de distribuição da parte essencial da logística, né? Eu acho que, assim, eu como cliente, eu nunca quero saber, eu queria que, na verdade, eu quero saber que a logística seja imperceptível. Ou seja, né, quanto menos eu ouvir falar dela, mais prática é para mim, né? Porque eu coloco lá um pedido de um bem de consumo e espero ele chegar lá a tempo e horas, né, e com qualidade. Então, esse é um ponto que eu destacaria, né, do ponto de vista do cliente, né, que não entende a logística como custo ou como um problema, muito pelo contrário, né? Se tudo passar bem, não existe a logística e tudo fluiu bem. Agora, olhando para esse tema também, que é o tema nós logística, né, as empresas, né,
os responsáveis, né, por esse centro de distribuição, né, e por toda a cadeia. Aí já é um pouco diferente. Eu acho assim, sem dúvida, o centro de distribuição ele é um centro de custo, né? Ele não tem como fugir disso, né? Mas eu andei olhando, né, um pouco mais aí também de informações sobre isso, no sentido de olhar de uma forma diferente, né? E eu sigo no LinkedIn o perfil de um profissional aqui da Europa, né? Ele chama-se Robert Carlson, e ele tem um tema que eu achei muito interessante, que ele intitula, né, de Warehouse Production. Então, é um centro de produção, não um centro de armazenamento só, né, propriamente dito, né? E eu acho que daí, tendo este olhar, né, de centro de produção, você olha para o centro de distribuição como sendo uma parte essencial daquela empresa, seja da fábrica, uma extensão da fábrica, seja aquela parte em que tudo acontece, né? Uma empresa que só trabalha de importação de produtos prontos e vai fazer a sua distribuição. Então, eu acho que se olharmos... Eu gostei dessa metodologia, né? Desse mecanismo de olhar para o centro de distribuição como um centro de produção. Você acaba traduzindo e compondo mais valor, né? Agora, isso é um ponto de vista muito pessoal, né, desses desafios do lado do cliente, do lado, né, das empresas, mas eu também vi que, pesquisando um pouquinho, né, do tema, né, existem dois pontos de vista também no que está mudando, vamos dizer assim, né, o que está mudando no centro de distribuição ou dentro do contexto de supply chain no mundo, né? E olhando propriamente no contexto logístico, né? Então, o que tem acontecido com muita frequência é que, assim, basicamente, a procura, as empresas, né, pelo menos 3 em cada 5 empresas aqui na Europa, eles procuram por soluções de cadeias de abastecimento completamente flexíveis, né, e que também tragam confiança, né? Então, essa procura vem aumentando, né, ou seja, a régua, né, vem subindo, né, o nível de exigência, e não vem separado de uma parte ultra mega importante que tem relação, né, com essa questão de centro de produção, que é propriamente a eficiência, né? Então eles buscam operações eficientes, né? No mundo hoje do digital, né? Essa migração do offline para o online acaba que muitas empresas que conseguiram fazer essa migração muito bem feita são mais eficientes e acabam gerando mais margens operacionais, e isso é bom. Então, isso no contexto logístico, basicamente, são 2 pontos importantes, né? Soluções flexíveis, eficientes, mas também não podemos deixar de olhar para o futuro, né? Pela questão tecnológica, né? De todo o contexto, né? Que envolve uma operação logística de grande porte. Do primeiro ponto aí, né? Quando eu olho para o contexto logístico, eu pesquisei os dados de um repórter aí da BCG, e já olhando para a tecnologia, né, eu pude ver que 81% das empresas de logística esperam que a inteligência artificial tenha um impacto enorme em seus negócios, né? Ou seja, elas esperam que a inteligência artificial cubra essa eficiência, essa necessidade de incremento, né, da eficiência, né? Então, acho que isso é muito importante, até porque o segundo ponto tecnológico é que até 2022, ou seja, logo ali, né, 1 trilhão de sensores serão conectados à internet. Ou seja, os dados gerados a partir de sensores serão fundamentais para poder analisar, prever e tudo mais, né? Olha que bacana essa situação que você trouxe nesse momento aqui, André, até pela perspectiva de olhar pelo lado de processos e, ao mesmo tempo, olhar pela perspectiva também da tecnologia. Quando nós administramos o centro de distribuição, o armazém, tem uma série de elementos ali dentro, né, que passam pela perspectiva da tecnologia, que passam pela perspectiva de processos, principalmente quando nós olhamos para a gestão do espaço, do layout. Você mencionou a parte da experiência do cliente lá no início, e usou inclusive uma expressão que é muito bacana, ou seja, para o cliente, para ele não importa se tem logística ou não, para ele isso tem que ser imperceptível. A partir do momento em que ele comprou, ele quer que aquele produto chegue na velocidade, no preço, no timing que ele está pedindo, ou seja, tem uma série de elementos importantes aí. Olhando para dentro, até usando um pouco desses exemplos, você categorizou aí na parte de processos, na parte de tecnologia, existem algumas funções dentro do centro de distribuição, que é a função do layout, a função
do espaço. Eu tenho feito alguns trabalhos, André, em alguns clientes, por exemplo, onde eu analiso o centro de distribuição, ou mesmo o armazém, que é um pouco menor que o grande centro de distribuição, e a gente percebe que a alocação do espaço, o layout que se coloca, ele não leva, muitas vezes, em consideração o fluxo do produto ali dentro do centro de distribuição, ou seja, aqueles produtos que giram rápido, muitas vezes fica lá no fundo do armazém, não fica próximo da plataforma, ou seja, avaliações desse tipo. E esses são grandes desafios que eu gostaria que você falasse um pouquinho, até pela perspectiva da otimização e da produtividade dentro do espaço, dentro da área do centro de distribuição, André. Não, claro, Paulo, esse ponto é chave. Eu acho assim, saindo um pouco desse contexto de tecnologia, de um modo geral, vamos dizer, né, de uma visão externa, né, e migrando agora, né, para dentro de um centro de distribuição. Imagina que o que eu vou tentar colocar aqui é um exemplo de um centro de distribuição que possa fazer qualquer tipo de processo de segmento, né, e mercado. E claro, né, cada um tem a sua particularidade, né, a minha experiência, né, com o centro de distribuição de fábricas, né, seja químico, eletrônicos, no caso pneus, distribuição de peças e também agora, né, muito forte com varejo, né. No contexto geral, eles são compostos de pilares parecidos, conceituais, né. Mas quando entra na particularidade de cada segmento, óbvio que existem soluções diferentes. Mas nessa linha que você está me dizendo, eu categorizaria diferente, assim, eu levaria em conta essa questão do layout, mas numa visão, assim, eu acho que, assim, o centro de distribuição, ele tem 3 pilares de gestão, vamos dizer, né, que são chaves, né? O primeiro, sem dúvida nenhuma, é a infraestrutura, o espaço físico, né, a própria infraestrutura interna e tudo mais, né? O segundo são puramente os estoques, né, que você quer armazenar dentro desse centro de distribuição. E o terceiro é o que move isso, né? As veias ali, que são os processos, né? E note que, assim, eu não estou falando de pessoas ainda, né? Eu estou falando de um conceito de estrutura, né? Estrutura basicamente física existente ali, né? Num espaço que pode variar, né? E vamos falar aqui podemos dizer aqui que de um armazém de grande porte, mas porque pessoas, do meu ponto de vista, não é um pilar, né? Na verdade, ela é a força que move esses pilares, né? Que faz a conexão, né? Entre um e outro, né? E que requer uma atenção completamente especial. Então, eu acho que dentro desse contexto dos 3 pilares, eu começaria, né, destacando esse ponto que você disse relacionado a espaço, né? Então, óbvio, né, uma vez que você tem, né, uma infraestrutura, seja ela nova, ou semi-nova, ou mais antiga um pouco, você cuidando bem dela, com a manutenção preventiva, com as identificações de segurança, os caminhos, né, e toda as revisões naturais, né, que exigem, né, já é uma mais-valia que vai te suportar para poder fazer qualquer alteração depois, né, e otimização. Quando se olha, né, uma perspectiva helicóptero view, vamos dizer assim, né, e já olhando nesse sentido do layout, né, aqui nós falamos entreposto, mas é um centro de distribuição que não possui um layout eficiente, né, ele é um elefante branco, né, porque você vai ter menos eficiência naturalmente. Então, nós podemos aplicar metodologias, né, de organização dos produtos, né, ABC, XYZ, que não leva em conta só o valor do produto, mas também o movimento dele, né, e para que fique próximo das saídas, né. Outro ponto é as distâncias percorridas nos circuitos de picking, né, que pode também facilitar, mesmo que seja por máquina, né, que hoje em dia a maioria dos armazéns, dos centros de distribuições grandes operam com máquinas e as pessoas estão sempre em cima de uma máquina, né. Outra coisa são os fluxos, né, em linhas, né, isso é muito estilo Lean, literalmente, porque você vê onde que é o in, onde que é o out do processo, né. Então, eu acho que tudo isso é uma composição, né, dentro desse contexto de layout, né, que requer uma revisitação, né, constante, e não só também no sentido de ganhar eficiência produtiva, mas também de ganhar eficiência da própria rentabilidade do entreposto, né? Porque muitos entrepostos têm aí 12 até 14 metros, né, de pé direito, mas acaba ocupando metade disso, né, na verticalização. Então tem que ser considerado isso também. E para isso, óbvio, né, sempre gerando análise de tipo de produto versus tipo de armazenagem, qual que é o empilhamento, enfim. Tem muitas ferramentas aí que podem nos ajudar, né? E aí, nesse estudo que você mesmo preparou, eu acredito que você pode até ter utilizado tecnologia 3D, né, para fazer as simulações, né?
E tem uma ferramentazinha japonesa que a gente usa muito no nosso dia a dia das operações ADHL, né, que nos ajuda demais a ter essa visão e tudo mais, que é o famoso Gemba Walk. Então, nele a gente faz, né, tem as rotinas, né, então olha por segurança, depois por limpeza, organização, e naturalmente surgem, né, ideias ali de pontos de melhoria a ser aplicados, né. Então, acho que dentro desse contexto de espaço, sempre olhar em duas vertentes. Uma vertente é a questão da produtividade de fato, ganhar eficiência operacional, e a outra é a eficiência, literalmente, da rentabilidade do espaço ocupado, né? Então, eu digo espaço ocupado não só pelos estoques, mas propriamente pelo formato que foi desenhado aquele centro de distribuição. Que bacana o que você está trazendo aqui, André. Tem uma característica aqui na nossa prosa que nós fazemos o seguinte, André. Chegou mais ou menos na metade, 15 minutos, nós fazemos um breakzinho para uma tomada de água que você já tomou aí, né? Um cafezinho, fique tranquilo. Tá? E depois nós voltamos para trazer um assunto no segundo bloco aqui da nossa conversa. Então, o que eu gostaria de fazer agora, muito bacana o que você trouxe até agora, você trouxe processo, tecnologia, gente, né, espaço, layout, ou seja, nós já falamos bastante coisa nesses 15 minutos aqui. Eu queria explorar um outro lado no segundo tempo, voltado para como fazer essa engrenagem, vamos usar essa expressão, né? Como fazer essa engrenagem funcionar bem. Pode ser, André? Claro. Oi, André, que fantástico, meu amigo. Está muito bacana a nossa prosa aqui, trazendo para os amigos aqui da Prosa com Bertaglia, que nos acompanham, principalmente. Tem muitos estudantes aqui, viu, André? Muitos estudantes, professores, profissionais. E o importante é que o canal tem trazido aqui diferentes temas, transformando, inclusive, o conhecimento em alguma coisa especialista, como é o caso de tecnologia, é o caso de logística, mas os temas acabam sendo genéricos. O André, eu queria explorar um pouco agora, fazer uma conexão. Quando eu falei no finalzinho do primeiro bloco sobre as engrenagens funcionando, a gente sabe que tem uma conexão muito forte com as funções, com os estoques, né, com os processos. Gostaria de recapitular um pouco isso e avançar com essa parte de gestão de estoques, gestão de processos, e olhando, inclusive, pela mitigação de riscos, né, André? A bola é sua, vamos lá. Claro, Paulo, não, é fantástico. Bom, dando assim, um pouco de volume e valor, né, tudo isso que nós estamos falando, né, nós olhamos lá para o espaço, depois a questão do estoque, essa é uma parte muito crucial de um centro de distribuição, porque para o centro de distribuição, a forma dele poder performar, né, ter uma boa performance, não é mais só ter uma acurácia dos estoques, né? Garantir que você vai na posição que é suposta ter o produto, pegar a quantidade certa e tudo mais. Isso é básico, né? Já ultrapassamos essa fase, né? Mas é garantir a eficiência da gestão desse produto físico que existe, né? Então, para isso existe o famoso PIP, que é o Plano de Inventário Permanente, né? Então, esse é um tema que coloca, né, as rotinas diárias, né, de gestão, seja de cycle count, seja de análises cruzadas, né, vamos chamar assim, né, de FIFO, FEFO, olhar se fisicamente está igual ao que está mostrando o sistema. Todo um tema que requer também muitos reports, né, de controle, então ocupação, épocas de campanhas, né, dependendo do tipo do mercado, né, que atua esse centro de distribuição, bloqueios, né, então muitas vezes o produto está bloqueado por alguma razão, e requer esse cuidado, e esse giro, né, de todo o centro de distribuição em prol do foco do centro de distribuição, que é a rentabilidade. Por outro lado, óbvio, né, que daí o supply chain afeta diretamente nesse ponto, que é regularizar aí, né, os estoques de segurança, né, o estoque que está lá há muito tempo parado, então todo esse cuidado é essa interação efetiva entre as áreas, né. Agora, tudo isso, né, se engloba, né, na caixinha processos aí, né. Então, dentro do contexto de processos, eu acho que a primeira palavra de ordem é foco em melhoria contínua, né? Então, ela nos ajuda, né, a trazer para a realidade situações que no dia a dia muitas vezes a gente acaba não vendo, né? Então, essa questão melhoria contínua, ela é vital para a sobrevivência no centro de distribuição e sempre o olhar num passo além, né? Então, bom, nós sabemos que 50% ou mais de 50%, na verdade, dos custos, né, de um entreposto de um centro de distribuição, ele se concentra na preparação dos pedidos.
Então, bom, preparação de pedidos, quando você olha dentro desse processo, é o famoso picking, né? E no picking hoje, nós temos uma lista de equipamentos tecnológicos, ou mesmo coisas simples aí, que não são tão caros os investimentos, que podem ser aplicados, né? Então, hoje tem, todo mundo deve conhecer, mas se não, é muito fácil encontrar literatura sobre isso, o Pick to Light, Voice Picking, Picking by Vision, que é Smart Glass, né? Fantástico, eu tenho visto aqui na Europa com realidade aumentada, é algo novo ainda, né? O Pick by Ring, radiofrequência, né? E claro, dependendo do tipo de mercado, né, desse seu centro de distribuição, pode até se pensar num sorter, né, seja para in ou para outbound, né? Então, acho que tudo isso é uma composição de pontos, né, que acabam tendo que ser revisitados e acompanhados, né, no dia a dia de um centro de distribuição. E, bom, agora, migrando um pouquinho para o tema mais importante aí que você colocou, e eu acho que é importantíssimo, é como que isso tudo tem que funcionar de uma maneira bem, né, de uma maneira normal e que com lucros e tudo mais, né? Tem o fator humano, né, que eu deixei de falar de propósito para trazer no momento certo, mas eu acho assim, a gestão de pessoas dentro de um centro de distribuição é chave. Porque quando você tem um centro de distribuição de grande porte, você está falando de 500, 1.000, 2.000 pessoas trabalhando num espaço comum. Então, imagina que é uma vila, né, de uma cidade aí do interior de São Paulo, né, só trabalhando dentro de um centro de distribuição. Então, é óbvio que tudo que eu possa falar agora vai parecer um pouco, talvez, óbvio, né, mas, ao mesmo tempo, no dia a dia a gente vai percebendo a importância que criam, né, essas etapas do processo, né. Então, na gestão de pessoas, né, nós começamos ali, temos que ter um processo de recrutamento robusto e rápido, né, e que crie pools ali, né, de profissionais para ter sempre à disposição em função da sazonalidade. Uma coisa que às vezes não é tão forte, né, em algumas operações, mas que eu acho que deveria ser mandatório, é o programa de induction, né, ou seja, a integração daqueles novos funcionários, né. Eu acho que isso é chave para trazê-los para a realidade, né, e que eles tenham conhecimento, né, dos temas de segurança, de qualidade, propriamente eficiência, no que a empresa espera deles, né, e saber depois onde que é o banheiro, né, onde que é a saída, a entrada, né, enfim, coisas simples assim, né. E eu acho que isso acaba trazendo um certo aconchego, uma motivação adicional e grátis, né, para essas pessoas que começam a trabalhar. E depois, nessa ordem, ainda penso eu também que algo muito importante que tem aqui, a gente trabalha muito forte, são os mecanismos de retenção, né, porque a retenção ela tem que estar situada num patamar que supere as expectativas do colaborador. E quando falamos em retenção, muitas pessoas veem, eu quero então um prêmio financeiro, eu quero ser reconhecido o melhor do ano, e não é só isso, né? Não é uma coisa material só, né? Mas também o próprio investimento da empresa no desenvolvimento desses colaboradores, né? E que eles saibam que eles seriam, ou melhor, criando um mecanismo, eles saibam que eles serão parte do plano de desenvolvimento da empresa, dos sucessores, né? Dos multiplicadores, enfim. Então, eu acho que essa questão de mecanismos de retenção, sem dúvida, é necessária no dia de hoje, porque, né, à medida que a logística vai crescendo, a busca, né, a demanda e a oferta de empregos acaba também mudando, né? Então, a gente acaba perdendo, às vezes, bons profissionais e uma maneira de reter é você criando um ambiente saudável para eles também. E, óbvio, né, o último, no sentido de pessoas que eu vejo importantíssimo, e não é o último, mas é um dos pontos que eu elenquei, né, é a formação contínua. Então, tendo aí uma academia online, on the job, on demand, né, de acordo com a situação que vive aquele centro de distribuição. Então, acho que isso tudo, Paulo, acaba somando um pouco, né, nesses processos que nós chamamos aí dentro de um centro de distribuição. Olha que bacana, você trouxe alguns elementos aí, o André, que são fundamentais, e até pegando a conexão do Robert lá no início, que você falou do warehouse production, enxergar muito mais como um centro de lucro que traga vantagem competitiva para a organização, né? Ou seja, eu gostaria de pegar esse gancho até para fazer uma conexão, porque você falou da parte física do centro de distribuição, você falou dos processos, você encaixou as pessoas e a necessidade que tem as pessoas aqui no Brasil e em Portugal, em todo lugar, né? Nós temos, inclusive, aqui um problema grande de desemprego, né? Principalmente na área logística, é incrível. Há uma demanda muito alta, mas, ao mesmo tempo, tem um desemprego aí
que sim. nós precisamos, de alguma forma, resolver num curto espaço de tempo. Quando nós falamos, basicamente, dos estoques, tem muitas ferramentas que nós estamos aqui debatendo um pouquinho, né? Então, eu queria lançar um desafio e perguntar isso para você. A gente fala muito de WMS, né? Warehouse Management System, TMS, que é o Transportation, Gestão de Transportes, mas tem surgido aqui, com bastante ênfase, a história da torre de controle, né? Muitas empresas ainda têm dúvidas, né, de como seguir com isso, a tecnologia apropriada para essa finalidade. Como é que você enxerga, até de forma informal, né? Porque aqui nós não estamos preparados para a prosa, né? A prosa ela vai Sim. evoluindo, né? Então, o que você enxerga sobre a torre de controle dentro de um centro de distribuição, André? Então, Paulo, eu assim, eu começaria até quando a gente comenta, né, sobre coisas que podem criar uma engrenagem de sucesso para um centro de distribuição. Para mim é assim, antes de falar da torre de controle, imagina nós hoje saindo de casa, pega o carro e vai para um determinado lugar, do ponto A para o ponto B. O que você faz? Você olha se tem combustível, já é um controle que você tem. Você olha se tem a temperatura do óleo, está tudo bem, se a velocidade que você está naquela via é apropriada, enfim, no mínimo são esses 3 indicadores que você olha, né? E às vezes, muitas vezes, quando erra a marcha ali, acaba o contagiro mudando. Mas nós não conseguimos sobreviver hoje, né, sem os indicadores, vamos chamar assim, né? Sem essa visão de que caminho que eu estou seguindo, para onde eu vou, como que eu vou, né? E então eu acho que torre de controle ela é uma parte cerebral aí de um centro de distribuição, né? Que sem ela ela tendo, né, o dashboard, scorecard, gestão à vista, como toda parte do output dela, é, facilita a transparência da comunicação, que eu acho que a comunicação também é chave com todo o nível hierárquico de um centro de distribuição, e dá visibilidade clara, né? E online, muitas vezes, a maioria das torres de controle são online, né? Se não todas, e facilita a tomada de decisão, né? Então, eu acho que, assim, uma operação que possui uma torre de controle, ela consegue começar todos os dias os seus turnos com briefings de início, explicando qual é a meta do dia, como foi o dia anterior, o que temos de atenção específica para aquele dia, como está a questão de segurança, a satisfação do cliente, enfim, tudo dá para ser englobado aí, né, nesse ponto. E numa linguagem muito simples para qualquer nível do armazém, né, do entreposto, do centro de distribuição, né? Estou muito acostumado com português que no Portugal. Enfim, e isso eu acho que acaba sendo, para mim, o pilar, a regra número 1 de uma operação, principalmente de grande porte, é você começar o dia, começar a semana ou o mês com a visibilidade, né, do que você tem, né? Então, os dashboards, os scorecards, que são frutos aí de uma torre de controle, para mim é fundamental. Aí nessa linha, né, uma vez que você tem, porque tem muitas coisas, eu aprendi isso na faculdade, né? Às vezes muitos excessos de dados é até um problema, né? Então o dado ele tem que ser transformado, né, em informação e a informação em conhecimento, né? Então acho que assim o cuidado do desafio das torres de controles e dos gestores, principalmente que usufruem, né, do que o que são, né, os relatórios gerados, ou mesmo os indicadores gerados pela torre de controle, como digeri-los, né, interpretá-los e depois fazer o cascade, né, a comunicação com todas as equipes, né, da operação. E aí, porque imagina, uma equipe de operação, né, os pickers, ó, então vamos usar um exemplo aqui de uma das operações que eu conheci aqui, que são 120 pickers. Se você chegar e falar assim, olha, hoje são 50 mil, só que tem que fazer e mais nada, isso pode gerar uma desmotivação, pode gerar frustração, porque 50 mil do quê? De que horas até que horas? Que horas nós vamos ter? Enfim, começa a gerar mais dúvidas do que propriamente esclarecimentos, né? Então, a comunicação, eu acho que nesse ponto ela é chave como desdobramento desse ponto da torre de controle, né? Que bacana, sensacional, André. Você tem trazido aqui alguns elementos, na minha visão, são fundamentais, essenciais aí para as pessoas que acompanham aqui a prosa com o Bertaglia. André, vou dizer uma coisa para você. A prosa está tão boa, rapaz, que nós estamos finalizando aqui, né? Você gostou da prosa também, André?
Muito bom, muito bom. Se pudesse ficar mais tempo, seria melhor ainda. Bacana. André, um abraço virtual para você, né? Muito obrigado, né? Uma gratidão enorme aqui, né? desde Itatiba, no Brasil, para Fátima, em Portugal, né? E você Sim. trouxe uma contribuição fantástica. Quer deixar uma dica aí para as pessoas que nos acompanham, André? Olha, eu primeiro agradecer, Paulo, imenso aí o seu convite. A gente veio ensaiando aí esse momento, né? E acho que veio numa hora propícia, deu tudo certo, né? De organizarmos as agendas, isso foi fantástico. Eu acho que assim, diante desses momentos que estamos vivendo, né? De adversidade, de mudanças, de uma forma que nós não sabemos nem se podemos planejar, né? O próximo mês, a próxima semana. Acho que nós nunca podemos perder a nossa fé naquilo que a gente acredita, né? Então, eu acho que aqueles que hoje vão ver essa nossa prosa e que queiram se comunicar conosco para tirar dúvida e estender, né, alguma outro tema, fique à vontade. Mas eu acho que o mais importante de tudo é nunca deixar de passar, de transmitir conhecimento, sabe? Conhecimento represado não é conhecimento. Então, acho que fica essa dica e essa para mim é uma honra estar aqui e nesse contexto que você também coloca, né, a prosa, eu acho que é isso, acho que nós estamos aqui para colaborar com todos e não existe competição, não existe concorrência, né, acho que existe o trabalho em comunidade, vamos chamar assim, né, e como profissionais, seja de supply chain, logística, acho que nós temos que nos ajudar sempre, então fica aqui o meu abraço a todos, um abraço para você também, Paulo, desde aqui de Fátima, Portugal. E quando precisar, conte comigo, o que eu puder contribuir para todos aí, podem contar comigo. Que bacana, que legal. Ao infinito e além é o que nós fazemos em vida e coa na eternidade. Um abração. É isso aí, um abraço, tudo de bom para todos aí. Tchau, tchau.